Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos, nessa segunda parte da nossa quinta-feira de adoração, onde nós somos chamados a entrar na sala do trono, eu falava para vocês que quando nós temos a ousadia de adentrar na sala do trono, Deus sempre dará o primeiro passo. Até a vontade de se aproximar do Senhor, já dizia Santo Agostinho, é o próprio Deus que nos auxilia com a sua graça de poder buscá-lo com todo o nosso coração. E agora, nessa segunda parte, existe uma pessoa muito especial, a quem todos nós amamos muito, e ele é o maior entre os seus irmãos, que é o príncipe dos santos anjos, o amado São Miguel Arcanjo. São Miguel, aquele que escolheu a melhor parte por excelência, permanecendo diante do Senhor. E nessa pregação, eu quero falar para você sobre a presença importantíssima de São Miguel na nossa vida, o porquê a igreja o invoca e porque é tão importante nós amarmos São Miguel, assim como ele nos ama. A palavra se encontra em Daniel capítulo 12, versículo 1 seguintes. Nós estamos com Daniel, que está diante de uma situação terrível. Ele está vendo, Deus está mostrando para ele os fins dos tempos, o tempo da angústia, o tempo da desolação, da guerra, da tribulação e da prova. E portanto, ao mesmo tempo em que ele tem essa visão, o próprio Deus revela a Daniel para os fins dos tempos que diante da prova, o mesmo anjo que se levantou no meio da prova dos anjos e reordenou a adoração, reordenou os seus irmãos em direção ao Senhor, também ele será também aquele que se levantará no tempo da prova. Preste atenção na palavra. E naquele tempo se levantar-se-á Miguel, o grande príncipe, que se conserva junto aos filhos do teu povo. Naquele tempo será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas neste tempo, o teu povo escapará, isto é, todos os que se encontrarem inscritos no livro da vida. E muito dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida e outros para o opróbrio. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, repete comigo, naquele tempo, no tempo de angústia, no tempo da prova, se levantará Miguel. É muito lindo vermos, por exemplo, que no nosso país, talvez nós sejamos o país no mundo que mais reza a São Miguel Arcanjo e que tem a devoção, sobretudo, da Quaresma de São Miguel. Nós amamos São Miguel porque nós aprendemos que São Miguel, ele é aquele que nos auxilia na batalha. Mas o grande desafio em toda essa história é que por causa de um tempo em que nós reduzimos tudo ou instrumentalizamos todas as coisas, nós acabamos reduzindo este grande ser celestial. E eu estou falando com você, com o anjo mais poderoso do paraíso, reduzimos ele a um simples guerreiro, que somente talvez faz a função de guerrear, de ser um general. Ótimo, isso é maravilhoso. Mas você talvez já perguntou por que Miguel, ele escolhido entre os anjos de Deus,
ele combate em teu favor? Por que São Miguel está próximo a nós? E por que na tradição bíblica, na tradição da igreja, também nas revelações do Senhor, através da própria realidade de São Miguel, Miguel aparece em tempos de crise? Se você for olhar na palavra de Deus, por exemplo, a presença de São Miguel, ainda indiretamente, não revelada, Miguel, ele vai ser identificado sempre com esse título do anjo do Senhor. Ele é o anjo do Senhor que aparece para Moisés na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo. É o anjo do Senhor que lidera os exércitos de Israel no meio do mar e que combate contra os deuses dos egípcios que queriam massacrar Israel. Ele é o mesmo anjo que o Senhor diz no capítulo 23 de Êxodo a Moisés, para não ter medo diante das tribulações que vai enfrentar quando chegar na terra prometida, quando diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde e te leve ao lugar que eu tenho preparado para você, respeita a sua presença e observa a sua voz. Nós temos ainda essa presença em Josué capítulo 5, quando Josué está às portas de Jericó, não sabendo como penetrar aquela cidade, e um anjo aparece, um ser com uma espada desembainhada na mão, aparece para ele no capítulo 5, e a palavra diz que eis que Josué, levantando os olhos, viu um homem de pé diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Ele assusta e se pergunta: quem é você? E ele responde: eu não sou teu inimigo, eu não sou nenhum dos teus soldados, mas eu sou o chefe dos exércitos do Senhor e acabei de chegar. E você, portanto, para vencer Jericó, para que os muros caiam, você não vai usar suas armas, você não vai usar sua espada, nem o material bélico que você tem no seu exército, mas você vai tirar a sandália dos teus pés, vai se prostrar e adorar, porque quem adora possui a maior força que qualquer ser humano já inventou nesse mundo, como dizia São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, dizendo sobre a oração, ele fala que aquele que ora é o ser mais poderoso do universo, não porque ele usa das suas armas, das suas forças, mas porque ele usa das armas de Deus, e as armas de Deus são armas poderosas e invencíveis. Quando você tem a capacidade, a coragem de orar, você não usa aquilo que é teu, você não luta com as suas forças, você entra debaixo da sombra do Altíssimo, do Salmo 91, e diz: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Você entra naquela realidade da intimidade do Salmo 123, que diz: ainda que um exército acampe contra mim, se eu estiver na prova sozinho e todo mundo me abandonar, eu vou dizer que eu não temerei, porque o Senhor está comigo, porque quem está comigo é maior do que todo o exército do mal contra mim. Miguel é aquele que te ensina a você voltar para sua casa, e te ensina você a entrar no meio da provação, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na lágrima, mesmo diante daquilo que você está enfrentando na sua casa, com o seu esposo, com a sua família, com esse enfermo que está aí às portas. Você tem este que se levanta no meio da angústia e diz: eu cheguei para auxiliar você. Miguel é a presença forte de um Deus poderoso, que envia o príncipe dos anjos para combater, lutar, interceder, acompanhar e proteger você. Mas ele não faz isso porque ele é poderoso, ele não faz isso simplesmente porque Deus mandou, mas Miguel faz isso porque ele te ama. E se nós entendêssemos isso, que o relacionamento com os santos anjos, que o relacionamento com o céu, que o relacionamento entre céu e terra, aquilo que Deus sonhou na sua criação, aonde, como diz São Tomás, anjos e homens são chamados a conviverem juntos, a estarem na presença do Senhor. Se nós entendêssemos que os santos são aqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas, e Miguel é essa expressão de amor, quando ele grita: quem como Deus? Porque ele, no meio da guerra, no meio da prova, no meio dos anjos rebeldes que dizem: nós não serviremos, este Deus é um tirano, este Deus não é o verdadeiro, Miguel se levanta entre os seus irmãos
não com as suas armas, ele se prostra diante do Altíssimo e diz: eu amo o Senhor, não há outro além de ti, tu és a minha vida, você é o amor da minha vida, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não disser para eu sair. Miguel é forte porque ele percebeu que a maior força que ele pode ter na sua vida, a maior riqueza que ele pode ter na sua vida, é o próprio Deus que o abraça e que diz: no meio dessa guerra, no meio dessa angústia, entra aqui dentro, fica aqui embaixo, deixa eu te abraçar, deixa eu te pegar no colo. É no tempo da angústia que Miguel se levanta. Ora, por que surgiu essa moção espiritual tão linda nas redes sociais, com Frei Gilson, Instituto Resed, Ana Clara Rocha, enfim, tantos outros, falando de anjos? O tempo da pandemia foi onde nós mais aprendemos a falar de anjos, a compreender sobre eles. O ministério, o apostolado dos santos anjos, a quem eu pertenço, nasceu na pandemia. Os livros que escrevi, o ensinamento, a propagação que Deus me chama a poder falar sobre os anjos, nasce na pandemia, em um tempo de angústia, em um tempo que nós víamos na televisão os números de mortos, nós víamos à nossa direita e à nossa esquerda, vizinhos, parentes, amigos, familiares, pais, mães, tios, indo embora por causa do Covid, sim ou não? A angústia tomou conta de nós. Nós ficamos sem missas, sem a igreja. Mas foi o tempo que mais nós ouvimos falar de anjos, sim ou não? Foi o tempo que a gente aprendeu a rezar com São Miguel, não foi? Porque é no tempo da angústia que os anjos se levantam para te mostrar que você, apesar de lutar, apesar de chorar, você não chora sozinho, você não luta sozinho, e você nem enterra quem você ama sozinho. É por isso que hoje nessa pregação, eu quero dizer para você, e agora dia 2 de novembro, a igreja nos convida a rezar pelas almas dos nossos entes queridos. Ora, o que é o purgatório? O purgatório nada mais é do que uma fase na peregrinação daqueles como nós, que como nós estamos peregrinos em direção ao céu e que não estão preparados para encontrar e contemplar a face do Senhor na sua presença. O purgatório é o lugar onde as almas sofrem por amor, porque Deus os ama de tal maneira que assim fica tão claro aquilo que são também as penas. Os pecados foram perdoados, mas precisam de cumprir as penas, e então ali sofrem porque não amaram o bastante. E a igreja diz para nós: a morte não é o fim. Esses dias alguém me mandou uma mensagem no meu Instagram, fazendo a seguinte pergunta: vocês são idólatras porque vocês acendem vela aos mortos? Eu disse: você não conhece a igreja católica. Nós não acendemos vela para os mortos. Quando nós acendemos uma vela por uma alma, nós não estamos acendendo para um morto, porque nós cremos que aqueles que morreram em Cristo jamais morrem. Então, se eu acendo uma vela na intenção de oração para alguém que faleceu, eu estou acendendo para alguém que está vivo, porque a palavra de Deus me diz que eu não posso acender para os mortos, e o meu Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Quando eu acendo vela para um anjo, quando eu acendo vela para um santo, eu estou falando de uma pessoa viva, que carrega na sua essência a vida de Deus. Quem faleceu, quem partiu, não está morto. É uma promessa do Senhor, quando Ele disse para Marta: ainda que esteja morto, viverá. E portanto a igreja nos ensina a continuar a amar aqueles que foram. É por isso que nós rezamos pelas almas do purgatório. Esqueça isso, que católico não pode rezar por quem morreu. Nós temos medo da morte. A morte para nós é um sono. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: eu lamento te dizer, mas você já morreu. Você já está morto. Você sabia que você já está morto? Você tem convicção disso, sim ou não? Não tem, né?
Mas você já morreu. Porque quem é batizado morre, ressuscita, ascende aos céus e vivencia a experiência de Pentecostes. Esse é o mistério pascal. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós andamos nesse mundo e o mundo olha e diz: ali vai um ser humano normal. E aí Satanás começa a bater em você. Você começa a ficar quebrado. Você começa a ser provado. Você chora. Você fica doente. Você perde quem você ama. Mas você continua de pé. E Satanás continua te batendo. E o mal continua quebrando você. E quebra, mas você não se rende. E você se levanta, cai e levanta, levanta, cai. Peca e depois pede perdão. Vai à confissão. Recebe os santos sacramentos. Continua. É aquele resiliente. Perdeu, chorou, enterrou e continua de luto andando na sua vida. A um determinado momento o inferno fala: mas o que está acontecendo? A gente está batendo, mas não está acontecendo nada. E aí você diz: mas o problema é o seguinte: até antes de eu conhecer o Senhor, é eu que vivia, mas agora Ele vive, a minha vida não está mais aqui. E aí eu me lembro da música que Padre Jonas cantava, que falava: eu ando pelas ruas sem meu coração, não é? As luzes desta noite não me prendem mais. Por quê? Por que você deixou seu coração? Você anda sem seu coração? Deixei-o no sacrário, o coração, após a comunhão. E traz o quê? E trago no meu peito a mais profunda paz. O cristão é este que tem a capacidade de olhar para o sacrário e entender que dentro daquele sacrário tem um corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que andando na rua, o seu coração que bate dentro do seu peito, bate dentro do sacrário, bate dentro do peito de Jesus, bate dentro do coração sagrado de Jesus. Veja, o sagrado coração de Jesus. Nós temos um Deus, veja, nós temos um Deus que aqui está com o coração para fora. Esse Deus maravilhoso que te ama de tal maneira que está mostrando o sagrado coração dele sentado à direita do Pai e te diz: filho, filha, existe uma brecha, uma porta aberta para você entrar, porque você não vive mais por si mesmo, mas vive dentro de mim. O cristão é aquele que sabe que passa por dificuldades, por lutas, mas tem um Deus que te leva tão a sério, que te leva no coração dele. E quando o Miguel se levanta para lutar contra os inimigos, ele vem como um irmão mais velho para combater em seu favor. Foi assim, nesse amor imenso por São Miguel, pelo querido São Rafael, pelo nosso anjo da guarda, que nasceu o apostolado dos santos anjos, a quem eu trago esse sinal que é o escapulário de São Rafael e os santos anjos. Esse escapulário feito pelas irmãs do Carmelo da Santíssima Trindade. Nós estamos colocando agora para você o número aqui na tela, como eu fiz de manhã, porque se os anjos nos amam, nós precisamos também, ao mesmo tempo, de começar a conviver com eles. E o carisma do apostolado dos santos anjos não é uma comunidade, não é um movimento, é um serviço à igreja, como é também a missão do Sagrado Coração de Jesus. Quem se torna membro do apostolado recebe exclusivamente esse escapulário, feito pelas irmãs do Carmelo da Santíssima Trindade. Você vai ajudar a ser um anjo da guarda na vida de alguém na oração. E você que ama os anjos, que está nesse momento sentindo esse chamado, nós estamos colocando aqui para você o número do telefone do nosso apostolado. 1299-210-9422. 1299-210-9422. Você vai só mandar uma mensagem para a nossa missão. Você vai dizer assim: apostolado. Depois você vai receber uma mensagem automática. Nós vamos entrar em contato com você na segunda, porque esse final de semana nós temos nosso evento anual aqui no Centro de Evangelização. E você vai aprender a conviver com os anjos e sobretudo com São Miguel. Mas essa pregação, eu queria salientar isso para você.
São Miguel te ama. E quem ama defende. Quem ama protege. Quem ama move montanhas para te encontrar. E se você tem passado por dificuldades, eu quero convidar você a fazer um passo, a dar um passo muito mais profundo daquilo que você tem vivenciado nesse tempo. E o passo que eu quero que você dê é que você saia da superficialidade de simplesmente pedir a São Miguel graças, exigir dele que ele combata, que ele tire, que ele expulse o mal, mas que você comece a entender que você pode conviver com ele. Você poderia rezar a quaresma de São Miguel, é muito válido. São 40 dias rezando. Ou você pode escolher de conviver 40 dias com São Miguel. E você dizer: São Miguel, durante 40 dias eu vou rezar com o Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha casa e me ensine sobre o lugar secreto, sobre a adoração, sobre as armas espirituais. Eu quero aprender como poder me relacionar melhor com o meu anjo da guarda. Como poder compreender que nesse mundo, nesse vale de lágrimas, eu não estou sozinho e nem sozinha. E é por isso que então, São Miguel recebe a grande missão da parte de Deus por amar você. Uma das invocações mais lindas que eu amo em São Miguel Arcanjo, que a igreja assim deu a ele, é quando na ladainha de São Miguel nós rezamos: São Miguel, auxílio nas tribulações. São Miguel, consolo muito certo. São Miguel Arcanjo, auxílio e presença na hora do último momento da vida. Sabe o que significa isso? Quando você estiver na luta final. E a luta final, amados, é quando você estiver morrendo. Quem estará ao lado do seu leito de morte será o teu anjo da guarda, que desde a concepção te acompanha até agora. E o anjo que expulsou Satanás e 1/3 da parte dos anjos que se tornaram demônios do céu, de pé, intercedendo por você. E a igreja nos ensina que São Miguel é aquele que acolhe a nossa alma e que protege-nos, nos conduzindo ao céu. E se por acaso você precisar de passar pela etapa do purgatório, São Miguel ainda é invocado assim: São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Sabe o que significa? Que os teus entes queridos, que nós iremos rezar no dia 2 agora, e que eu estou rezando hoje eu tenho com o Padre Ágora uma live no meu canal Rafael Brito no YouTube. Eu quero que você participe às 10 horas, onde nós vamos rezar. Eu estou durante 5 dias rezando aos anjos da guarda dos nossos entes queridos. Veja, com São Miguel, eu quero dizer para você que aquele que faleceu na pandemia, que você não pôde abraçar, aquela vozinha, aquele ente querido que você sente saudade, que sente o cheiro dessa pessoa, foi acolhida por São Miguel. Quando você reza com São Miguel, queridos, São Miguel não vem como alguém desconhecido que não te conhece, tá? Quando São Miguel vem até você, ele já conhece os seus familiares, os teus antepassados, os que estão no céu, no purgatório, porque passaram por ele. Então por isso que ele combate. E São Miguel é o guardião do paraíso, aquele que guarda também os santos. Veja que forte, quem é Miguel? Miguel é o guardião da igreja militante, que somos nós que caminhamos nesse vale de lágrimas. Ele acompanha-nos no tempo da angústia. Ele também é presença no purgatório da igreja padecente e o guardião dos santos do céu. E nós estamos só falando que São Miguel é guerreiro. Ele é guerreiro depois. Eu quero aprender quem é Miguel quando ele não guerreia. Eu quero conviver com este anjo que disse sim a Deus, que entendeu na sua vida a graça de poder ser totalmente de Deus. Essa é a minha missão, a nossa missão do apostolado, de trazer essa verdade dos anjos. Eu sei que seu coração está ardendo, e essa chama que arde no teu coração é simplesmente um desejo de poder conhecer ainda mais. Eu quero convidar aqui o Rodrigo Vieira, um grande irmão que Deus me deu nesse tempo, por intermédio de São Miguel. Rodrigo é fundador da comunidade União Fraterna, em São José do Rio Preto. Salva de palmas para ele. Filho de São Miguel.
E eu quero que o Rodrigo possa contar para nós, sabe, Rô, a sua história, o que São Miguel fez na sua vida, e traz para nós. São Miguel se levantando no tempo da sua angústia? Sim. Conte para nós. Sem dúvida alguma, Rafa, né? Sem dúvida alguma. Como Miguel se fez e se faz presente no meu ministério, na minha família, no meu casamento. Tá? Bom, eu sou o Rodrigo, tenho 47 anos, faço parte da Diocese de São José do Rio Preto, fundador da Comunidade Católica União Fraterna. Eu quero começar partilhando, fazendo uma pergunta para vocês. Quem daqui já bebeu água hoje? Fala assim, ó, eu. Ixi, quem daqui já bebeu água hoje? Por que você bebeu água? Porque você tem? Você bebeu água porque você tem? Não, resposta errada. Bebemos água porque nós temos necessidade. Necessidade. E Miguel Arcanjo me ensinou a ter a necessidade de Deus. Miguel Arcanjo, tendo a necessidade de defender os filhos de Deus, se levanta contra Satanás. E assim foi com a minha vida. Assim foi há tempos atrás. Assim aconteceu comigo. Eu nasci na cidade de Catanduva. Meu pai bancário, papai começou no banco, Rafa, desde office boy, né? E foi fazendo carreira no banco. E quando ele chega na gerência, ele é convidado a mudar de cidade, porque a carreira bancária é dessa maneira. Então, de Catanduva, foi transferido para Jaboticabal. De Jaboticabal foi transferido para Piracicaba. Piracicaba foi transferido para Santos. Não aceitou a transferência, e aí a transferência veio para São José do Rio Preto. E mudamos para São José do Rio Preto. Em casa nós somos em 2 irmãos, eu e o Tiago, uma diferença de 4 anos, né? E o papai, então, vai para São José do Rio Preto, leva a família. Nós não éramos ricos, mas o papai tinha um salário bom, tínhamos uma vida, né, estável. Mamãe, então, monta uma empresa junto com uma tia. E ali eles iam vivendo, né, eu no colégio, o Tiago no colégio, a gente ia vivendo uma vida assim, normal. E por volta do ano lá de 92, 93, uma grande crise financeira assola a nossa casa. Os negócios da minha mãe, que estava indo de vento em popa, e tinha ali uma distribuidora de lingerie, com mais ou menos 1.200 pessoas que eram colaboradores. Meus pais construíram a casa que eles moram até hoje, e é regra bancária. Um bancário, principalmente quem está no alto escalão, não pode ter nenhuma restrição no nome. E essa crise veio de sola com os negócios da mamãe. E aí nós, Rafa, quebramos. A família toda quebrou. Aí começa o período da angústia. Nós perdemos absolutamente tudo. Os carros foram embora. Os ar-condicionados de casa foram embora. Os tapetes foram embora. Eu tive que sair da faculdade. Meu irmão teve que sair da escola particular. Porque a dívida era muito grande. E meu pai é demitido. E os meus pais sempre foram muito amorosos uns para um com o outro. Bonito de ver. E aí nós adentramos nesta realidade. Muito angustiante. Cada um de casa teve uma reação diferente. Papai culpava minha mãe. E como eles não sabiam dever, então pensa, Rafa, um homem que trabalhou no banco durante mais de 2 décadas, recebe o acerto bom numa terça-feira. Na sexta-feira já não tinha mais nada. Porque saiu tentando pagar, mas a coisa não resolveu. Então, a reação do meu pai era culpar minha mãe. E aí começamos a ver algo que nós nunca tínhamos visto. Que era os dois discutirem, os dois brigarem. Era a culpa. Tiago, meu irmão, não acostumado com aquilo, teve uma reação depressiva. Tiago, jovenzinho, parou de conversar e de se comunicar. Morávamos num sobrado, porque neste período os amigos foram embora.
Os meus pais sempre foram de receber muito bem. Então minha casa sempre estava cheia de gente. Os amigos foram embora. As pessoas que frequentavam em casa não eram mais as mesmas. Nós tínhamos o quê? Pessoas que cobravam. Agiotas, telefonemas, coisas desagradáveis. Cada vez que o Tiago ouvia o interfone de casa, ele deixava o que tinha que fazer o que ele estava fazendo, subia para o quarto dele e ali ficava. Não conversava, não falava. A mudança de colégio foi horrível. Pois bem, a minha reação foi: eu não vou ficar depressivo como meu irmão. Eu não vou ficar me lamentando como meu pai. Foi quando eu fui para o mundo das drogas, dos vícios, do erro, da mentira. Não tinha dinheiro, mas tinha muitos amigos que tinham dinheiro. Entrei em lugares em São José do Rio Preto que até Deus duvida. Eu não conseguia ficar nem um dia sem beber, sem o álcool. Era todos os dias. No mínimo, um maço de cigarro por dia. Chegava muitas e muitas vezes embriagado em casa, chapado em casa. A reação da minha mãe, diante daquela situação, começou a ir para o grupo de oração. Começou a ir para a igreja. Rodrigues, mas vocês não eram católicos? Era católico de senso. E a minha mãe voltava feliz da igreja, cantando, rezando. E muitas vezes ela dizia o seguinte: Jesus me disse que tudo isso vai passar. Jesus me disse, e nós temos em nossa casa o auxílio dos anjos. Isso um dia vai passar. Eu falava: tá doida, tá doida. Sabe, Rafa, nós morávamos num sobrado. E muitas vezes eu não sei como eu voltei para casa. E eu não tinha forças de subir a escada para chegar no meu quarto. E ficava lá. Em uma das salas, uma casa grande, em uma das salas ainda tinha um sofá. E muitas vezes eu ficava ali, chapado. A minha mãe, quando via aquela situação, ela fazia o seguinte: Rafa, chegava perto do meu ouvido e dizia assim, ó: Rodrigo, meu filho, Jesus te ama e eu também. Eu não conseguia entender muito aquilo. Passava mais um dia, 2 dias, ela me via naquela situação e ela vinha, muitas vezes com lágrimas nos olhos, e dizia assim: Rodrigo, meu filho, Jesus te ama e eu também. Teve um dia que eu estava muito louco, e a minha reação foi empurrá-la, e eu lembro que eu empurrei, ela foi parar do outro lado, na parede, e eu dizia: isto é uma mentira. Mãe, Deus não nos ama, porque se Deus nos amasse, o papai estaria empregado, eu estaria na faculdade, o Tiago não estaria na situação que ele está. É mentira, Deus não nos ama, está nos faltando alimento. Nós nos alimentávamos, Rafa, porque um tio de Catanduva levava uma cesta básica. Nós não tínhamos proteína para comer. Nós não tínhamos. E eu dizia: mãe, isso é uma mentira. Deus não nos ama. E pensava: sou eu quem fumo maconha e minha mãe é que fica chapada. Não é possível. E naquele dia ela se levantou, enxugou as lágrimas e disse: Rodrigo, meu filho, Jesus te ama. Uma das coisas mais marcantes nessa época, porque eu comecei a trabalhar, meu irmão começou a trabalhar, e meu pai, onde ele mandava currículo, não aceitava. E uma das coisas mais marcantes, na cozinha daquela casa, existia uma mesinha pequenininha para pequenas refeições. E quando eu saía de casa, muitas vezes meu pai estava ali, com o cotovelo em cima da mesa. E meu pai sempre foi uma pessoa extremamente alegre, extrovertida. E as lágrimas dele escorria. Porque não tinha como
dar alimento para aquela família. Aquilo doía o meu coração. E é justamente nessa época, nós estamos falando de quase 30 anos atrás. A Canção Nova já existia e não tinha essa magnitude. Era na época que o Padre Jonas comprava e tinha um espaço nas madrugadas. E a mamãe, orando um dia, olhou e falou: eu quero conhecer esse lugar. E a minha mãe começou a trazer pessoas para a Canção Nova. E minha mãe vinha com excursões para a Canção Nova. E muitas vezes dizia: Rodrigo, eu quero você lá em Cachoeira Paulista, vamos? Eu dizia: cara, fazer o que lá? De jeito nenhum, não vou. E teve um dia, para agradá-la, que eu disse: eu vou. E eu me recordo que eu peguei uma mochila, coloquei uma sunga, coloquei um short, porque se eu estou indo para a Cachoeira Paulista, no mínimo vai dar para dar uma refrescada. E vim. E confesso a vocês, era muito diferente esse espaço. O palco era pequenininho, não existia aquela estrutura lá. O Dunga terminava de cantar, corria atrás de uns tijolos e servia salgado. Um lugar aos meus olhos horrível, para tomar banho, os banheiros entupidos. Falei: o que minha mãe vem fazer aqui? Ficar acampado, com chuva, sem conforto, sem nada. E quando nós voltamos, vim fumando, voltei fumando, e as pessoas ali compartilhavam dentro do ônibus: que a pregação do Padre Jonas tocou, que a pessoa foi curada. E eu falei: cara, o que eu vou falar? E eu me lembro que eu disse o seguinte, e olha onde entra Miguel. Naquela madrugada, as pessoas ali da viagem participavam de uma celebração às 3 horas da manhã, com um sacerdote eremita, na capela. E curioso como fui lá, participar dessa missa às 3 horas da manhã. Levantei um pouco mais cedo, fumei meu cigarro e corri para a missa. E naquele altar simples, existia uma pequena imagem de Miguel Arcanjo, no cantinho. Pois eu vinha saber que aonde ele ia, ele levava a imagem de Miguel. E nesse retorno eu disse o seguinte: desculpa, mas nada me chamou a atenção naquele lugar. Somente uma coisa: o brilho no olhar daquelas pessoas. E uma pequena imagem num altar, na missa das 3 horas. Foi a única coisa. Passado um tempo, e ainda nesse ritmo frenético, ia ter uma experiência, um trem, um negócio de oração na paróquia. E minha mãe mais uma vez: Rodrigo, vamos. E ela: estou pedindo para o seu anjo da guarda, para que você vá. E fui, Rafa. E eu acredito que mamãe já tinha falado para a igreja inteira a minha maneira. E eu era muito doido mesmo, de fazer festas em casa quando eles viajavam, de acender, Rafa, nos muros de casa, latas com óleo, para poder, sem energia nenhuma, só com as luzes daquele fogo, para as pessoas não sentirem, os vizinhos não sentirem o cheiro da maconha. E fazia festas e fazia um fuale. Acho que a mamãe sempre pediu oração. E eu cheguei naquele encontro, falei: vou sentar no último lugar, último, e ali fiquei. Eu percebia que as pessoas olhavam: é o Rodrigo, é o filho da Maria, tudo mais. E a coisa foi, eu falei: cara, que coisa mais chata. No final daquele dia, teve o momento da efusão do Espírito Santo. E aí pedia-se para que as pessoas se ajoelhassem, onde 2 pessoas iriam vir rezar. Eu não estou fazendo nada, não vou perder nada com isso. E eu acredito que ali foi um dia que eu fiz a oração talvez mais sincera da minha vida. E ali de joelhos, Rafael, sem saber rezar, eu disse: Deus, se realmente o Senhor existe, me dê mais prazer do que aquilo que eu tenho vivido no sexo, do que um órgão sexual feminino. Me dê mais prazer do que as amizades que eu tenho. Eu não sei o que aconteceu, mas me deu uma crise de choro. Sabe aquele choro que a gente chora com os ombros, a gente não consegue controlar? Falei: o que está acontecendo? Eu me ajoelhei uma pessoa e me levantei outra pessoa. Eu me lembro que o salmo daquele dia foi o Salmo 40. Eu cuido de vós,
Eu conheço as tuas angústias. Voltei para casa pilhado. Falei, mãe, me ensina a rezar. Me ensina a orar. Me ensina, o que é esse raio? O que eu tenho que fazer na missa? E ali começou o nosso processo. Juntei com a mamãe. E podemos ver o poder e a força da oração. Não foi 1, nem 2, nem 3 dias. Mas foram muitos dias que eu colocava a mão na porta do quarto do meu irmão e dizia, Senhor, Tu conheces todas as coisas. Tira meu irmão dessa situação. E o milagre foi acontecendo. Conversão da mamãe, conversão do Rodrigo. Meu pai vai para a igreja. Meu pai, ele começa a trabalhar num banco. Meu pai trabalhava no Banco Mercantil de São Paulo, na época que foi demitido. Começou a trabalhar num banco. E esse banco o aceitou, não como diretor bancário. E esse banco começou a ter as fusões. Esse banco foi comprado pelo Martinelli, que foi comprado pelo Itaú, que foi comprado, depois foi comprado pelo Bradesco. E o papai se aposenta pelo Bradesco, no mesmo cargo que tinha. O Tiago volta e faz faculdade. Eu tenho já a oportunidade de não mais fazer a minha faculdade, mas foi quando eu fiz a teologia. E o meu sim lá atrás, há 27 anos atrás, no fundo da minha casa, nascia a obra chamada União Fraterna, no qual nós temos como padroeiro São Miguel Arcanjo, que nós temos um trabalho de evangelização, onde nós colocamos Jesus como razão e motivo de todas as coisas, na defesa do nome, na defesa da pessoa de Jesus, como Miguel fez. Não escolhemos Miguel como nosso padroeiro, mas foi o próprio Miguel que escolhe como padroeiro dessa comunidade. E assim a coisa foi acontecendo, e nós temos hoje a graça, e eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. O meu irmão, os meus pais, a minha esposa, completamos agora 17 anos de casados, completamos 27 anos de missão. E eu vou dizer uma coisa, se não fosse a intervenção de São Miguel Arcanjo, nos momentos de angústia, no momentos de solidão, de momentos de perseguição, porque não foram poucos, foram muitos, nós não teríamos aguentado. Quando completamos, Rafa, 10 anos de missão, onde nós saímos do movimento da Renovação Carismática Católica, que momento de angústia, de perseguição, de calúnias, de mentiras, de situações, que você falava, santo Deus amado. E graças a Deus, Miguel nos defendendo em todo o combate, em todas as situações. Qual que é o teu combate? Qual que é a tua situação? O que é que você tem vivido hoje, que precisa da intervenção de São Miguel? E para juntar a esse time, e por mais lindo, por mais admirável que seja a história de Deus na minha vida como leigo, a história de Deus na vida do Rafa, que estuda, que é um professor, que se consome, nada maior do que a autoridade de um sacerdote. Padre, nada maior do que a autoridade de um sacerdote. E no final deste momento, eu convido você a juntar-se com a autoridade da igreja na pessoa do Padre Ágaro, a juntar com essa sabedoria infinita, chamado Miguel. Que esse dia seja um dia diferente de todos os outros, que seja um dia especial. Que nós possamos, meus amados, ter essa experiência com os arcanjos, em especial São Miguel. Você acha que é por acaso que você está aqui? Engano seu. Eu vou ser ousado, me desculpa, Rafa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Miguel te trouxe até aqui. E se ele te trouxe até aqui, é porque Ele quer te dar a vitória. A vitória não está na sua força, a vitória não está na sua sabedoria, a vitória está na sabedoria em Deus, chamada Miguel Arcanjo. Creia nisso. Vamos orar, vamos rezar. Convido você, estenda a sua mão direita lá no alto.
Repita comigo: levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E toda a milícia celeste. E toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos. Que sejam dispersos seus inimigos. E fujam da sua presença. E fujam da sua presença. Todos os que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. Intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E toda a milícia celeste. E toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos. Que sejam dispersos seus inimigos. E fujam da sua presença. E fujam da sua presença. Todos os que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Nós vamos rezar mais uma vez esta oração. Mas antes eu convido você que está aqui no rincão, você que está na sua casa. Qual é a luta que você está travando? Qual o combate? Qual a dificuldade? Qual a enfermidade? Erga sua mão com fé e proclame do fundo da sua alma: levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E toda a milícia celeste. E toda a milícia celeste. Que sejam dispersos seus inimigos. Que sejam dispersos seus inimigos. E fujam da sua presença. E fujam da sua presença. Todos os que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Amém. Amém. Vamos cantar. Liberta-me, Senhor, erga suas mãos lá no alto e declare isso. Em nome de Jesus, declare: liberta-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus. vamos cantar do início. Se Cristo Me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, Se Cristo me libertar, Verdadeiramente livre serei. do fundo da tua alma, liberta-me. força! Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, liberta-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu convido você, coloque a mão sobre a sua cabeça neste momento. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor traz esta moção de rezarmos pelos nossos pensamentos, pela nossa razão, pela nossa inteligência. Entenda, querido irmão, querida irmã, toda ação do inimigo começa na nossa mente, nos enganando, nos iludindo, dizendo que não somos amados, que não somos queridos, dizendo que somos abandonados por Deus. E hoje São Miguel Arcanjo, ele vem em auxílio à tua necessidade. Liberta, Senhor, todo pensamento maligno, todo pensamento de morte, todo pensamento de opressão, todo pensamento de vexação, Senhor. Eu peço neste momento, vá libertando o teu filho, vá libertando as tuas filhas de todo pensamento de humilhação, todo complexo, todo trauma que você traz na sua história. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, vem libertando.
São Miguel Arcanjo, ele que combate por aqueles que têm como estandarte a cruz de Jesus. Liberta-nos, Senhor, nós pedimos. Não tenha medo, que caia por terra agora todo medo. Todo medo caia por terra, para que você seja liberta pelo poder do nome de Jesus e a poderosa intercessão de São Miguel. Vai orando, vai entregando os teus medos, os traumas, a tua insegurança, todo esse espírito maligno de morte, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Nós pedimos. Oi, arabalária, oi, arabalária, oi, arabalária, oi, arabalária, vamos cantar, liberta-me. Oh, liberta-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, mais uma vez, na autoridade, liberta-me. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Erga sua mão lá no alto e repita comigo: sangue de Cristo, Sangue de Cristo, que lava e liberta, que lava e liberta. lavai-me e libertai-me de todo mal. Lavai-me e libertai-me de todo mal. Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, que lava e liberta, me lava e liberta. lavai-me e libertai-me de todo mal. Lavai-me e libertai-me de todo mal. Sangue de Cristo, Sangue de Cristo, que lava e liberta, lava e liberta. lavai-me e libertai-me de todo mal. Lavai-me e libertai-me de todo mal. Coloque a mão sobre o seu peito, na altura do seu coração. Muitas vezes, queridos irmãos, nós não entendemos isso, mas é dinâmica de Deus. Para sermos libertos, nós precisamos passar por um processo de cura. Eu convido você neste momento, feche os seus olhos e vá deixando que esse mesmo Espírito que nos move vá revelando a você qual área da tua vida Deus quer curar e precisa curar nesta tarde. O Rodrigo dizia: por que nós bebemos água? Porque temos necessidade. Qual a área da tua vida hoje você tem necessidade de cura? No teu matrimônio, na tua família, com teu pai, com teu filho, com os teus amigos, com os irmãos de comunidade, nós que somos de comunidade. Qual área da tua vida hoje Jesus precisa curar? Eu peço por intercessão de São Miguel Arcanjo, ele que é auxílio em todas as adversidades, ele que é consolador das almas. Eu peço, São Miguel, revela-nos qual área da nossa vida precisa de consolo, precisa de cura. O Senhor que está conosco, nós não estamos sozinhos. São Miguel Arcanjo, consolo das almas enfermas, das almas doentes, revela-nos neste momento qual área da nossa vida precisamos de cura. Não tenha medo, vá deixando Deus ir tocando nesta ferida, nesta dor da tua história, esse trauma, esta humilhação, este complexo. Vá deixando o Senhor tocar neste momento. Nós não sabemos pedir, mas o Espírito ora e pede por nós. Vai soltando sua voz na Liga dos Anjos. Isso. Você está orando. Toda a raiva do teu coração está indo embora. A dificuldade em perdoar está indo embora. Quero dizer para você
Miguel agora brada aos céus, brada a cada um de nós e diz: quem como Deus? E o Espírito responde: ninguém como Deus. Oremos, oremos, oremos. Nós declaramos que os maus pensamentos estão indo embora. Nós declaramos pela oração em línguas, essa oração que vai penetrando os céus. Toda pornografia vai embora, todo medo vai embora. Retira-te, retira-te todas as sementes de Satanás das nossas casas, das nossas vidas, no nosso coração. Faça o esforço, meu irmão, faça o esforço. Deus escolheu este tempo para a tua libertação. Sementes do maligno estão sendo destruídas pela intercessão do poderoso arcanjo Miguel. Cura-me, Senhor. Vamos declarar isso. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me. Declare: Senhor Jesus, Senhor Jesus, cura-me. Cura-me, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor. Suavemente, cura-me. Cante, cante, igreja. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Cura-me. cura-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós estamos nos aproximando da hora da misericórdia. Eu quero encerrar esse momento de oração com você aqui no rincão, na sua casa, com uma oração que Santa Faustina nos ensina em tempo de luta, em tempo de combate, em tempo de tribulação. Que você possa mais uma vez, erga sua mão direita lá no alto. Se você tem a cruz, erga a cruz. Se você tem um terço aí, pega a cruz do teu terço. Você na sua casa, pegue aí a cruz, pegue o terço e reze comigo esta oração que Santa Faustina nos ensina, preparando esta hora da misericórdia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, defendei-me com o vosso poder com vosso poder de todos os inimigos, de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude, aquele que nos traem e nos apunhalam pelas costas. Defendei-nos, pois nós cremos na sua infinita misericórdia. Amém. Amém. E aplauda este Bendito Deus que nos seja. ama. Exaltado seja. Aplauda este Deus que nos ama. Eu preciso partilhar com vocês aqueles que caminham com os anjos. Deixa eu dizer algo. E se essa palavra cair no teu coração, peço que você se manifeste com palmas, dizendo: eu acolho. Mas a palavra que me vem ao coração, para encerrarmos este momento, está em Apocalipse 17, verso 14. Vão guerrear, vão lutar contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. E vencerão também os escolhidos, os eleitos e os fiéis. Você é escolhido, eleito e fiel. A vitória é tua. Aplauda, aplauda a vitória de Deus sobre a tua vida. Aplauda a vitória de Deus.
em especial por intermédio de São Miguel Arcanjo. Aplauda para valer a vitória de Deus sobre a tua casa.